Estamos no ar, começando mais uma live. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, Elisa Flemer, que é a entrevistada de hoje. Muito obrigada pela tua presença. A Elisa, como vocês viram aí no título da live, ela é uma estudante que optou pelo sistema de estudo em casa, o que a gente se acostumou a chamar aqui no Brasil pelo nome em inglês, né, homeschooling, mas é o estudo doméstico. Fez o ensino médio todo estudando por conta própria, vai nos trazer essa experiência dela, e passou no vestibular, só que agora enfrenta a dificuldade de conseguir se matricular, né, Elisa? Então, dá um panorama para a gente primeiro do que foi o teu ensino médio e como que você chegou ao momento de ter que brigar na justiça para conseguir se matricular na universidade. Bom, a história inteira começou lá no 7º ano, quando eu comecei a não gostar mais de escola. Eu sempre tinha sido a garota mais nerd possível, eu adorava estudar, adorava apostila nova, era aquela menina quietinha que todo professor adorava, mas no 7º ano eu comecei a achar as aulas mais chatas, eu comecei a ficar muito entediada, daí eu pensei, bom, talvez eu deva mudar para uma escola um pouco mais difícil. Então eu mandei e-mails para várias escolas da minha cidade, que é Sorocaba, falando, olha, eu adoro estudar, adoro aprender, mas eu não estou me sentindo mais desafiada na sala de aula, e eu queria muito ir para aí, mas eu preciso de uma bolsa. E eu consegui uma bolsa para uma outra escola, mudei, fiquei 3 meses, não deu certo, mudei para outra escola, fiquei mais um tempo lá e mudei para uma outra escola. Então eu passei por 4 escolas no total. Quer dizer que não é que você não tenha tentado o ensino tradicional, né? Eu tentei de todas as formas possíveis. Então, em cada escola que eu passava, minha mãe e eu falávamos com professores, com coordenadores, falando, olha, a aula é muito chata, a aula é muito lenta, eu consigo entender a matéria muito rápido, eu pego ali, eu leio a apostila no comecinho, já entendo, não tem como eu estudar na biblioteca ou em casa. Eu falava, olha, eu entendo que tem que ter a carga horária, então talvez se eu ficar na biblioteca, né, na minha, quietinho com o meu notebook, eu posso fazer a lição mais rápido, no meu ritmo, e uso o resto do tempo para estudar alguma outra coisa que eu queria aprender, porque tinha muita coisa que eu queria estudar naquele momento. Eu tinha acabado de descobrir aqueles cursos online de faculdades americanas, né, e eu queria aprender aquele monte de coisa, porque, gente, tem um catálogo gigantesco aqui. Eu não posso ficar perdendo tempo fazendo nada na sala de aula quando eu posso aprender tudo isso. Então, eu queria... cortar, mas só para fazer uma observação, porque eu já fiz algumas reportagens em outros momentos da minha carreira, quando trabalhava como repórter, sobre superdotação. Você está trazendo algumas características que podem ser de apenas uma parcela pequena da população, mas são alunos que têm um interesse e uma facilidade maior, às vezes não por todas as matérias, mas pelo estudo de algumas disciplinas, pelo menos, e que a escola tradicional, às vezes, não consegue lidar com isso, né? Não sei se é o caso. Então, bom, basicamente, depois de toda essa história, eu mudei de escola 4 vezes, até que eu falei, olha, não dá mais, eu não consigo mais sair da escola, e justamente você falou de superdotação, eu não sou superdotada, mas eu sou diagnosticada com altas habilidades. E eu só fui descobrir isso porque quando eu entrei com o processo agora, a juíza tinha inicialmente dito que eu não tinha apresentado um laudo que comprovasse altas habilidades ou qualquer outra condição que me desse respaldo legal para poder pular o ensino médio, digamos assim. Então eu acabei, minha mãe procurou uma profissional aqui da minha cidade, a gente usou um dinheiro que a gente não tinha para poder fazer essa avaliação, e saiu ali um QI levemente acima do normal. E um pouquinho de autismo também, né? Eu estou no espectro autista. A questão, entretanto, que eu acho que é a mais importante aqui, é que nenhuma escola identificou isso. Então, eu passei por 4 das melhores escolas de Sorocaba, eu falei com todos os professores, com diretores, coordenadores, e ninguém nunca falou, Bia, por que você não procura um profissional, ou melhor ainda, não pediu para a diretoria de ensino da região indicar um profissional do governo para fazer esse teste? Porque durante o processo, logo depois que eu anexei o meu laudo, pensando, bom, agora vai, houve a reclamação de que a gente tinha feito com uma profissional particular, então haveria um conflito de interesse. Eu fiquei, mas ninguém nunca me indicou uma profissional do governo? Caramba! Então... Agora ele já está pulando para uma outra etapa, que a gente já chega lá, que é a história de você ter feito vestibular e passado, mas eu acho importante a gente explicar para quem está nos assistindo que você não pulou o ensino médio como foi insinuado aí, você efetivamente fez, só que fez por conta própria, porque esse período que você decidiu sair da escola, você já estava no
no início do ensino médio. Você efetivamente ficou 3 anos estudando em casa antes de prestar o vestibular e agora tentar se matricular, né? Sim, então, eu saí da escola, então, no comecinho do segundo semestre do primeiro ano do ensino médio, e inicialmente eu tentei combinar os currículos americanos com o brasileiro, mas, assim, eu logo percebi que não dava certo, assim, pelo menos eu não conseguia achar tempo para conciliar as duas coisas, especialmente porque eu comecei a trabalhar com a minha mãe na empresa dela nesse período. Então, daí, o tempo que eu ia usar para fazer a outra coisa foi para a empresa. Mas eu tentei, então, organizar, eu consegui pelo menos organizar o brasileiro, e então eu estudei direitinho, assim, todo dia, revisando, fazendo videoaulas, lendo artigos, desses últimos 2 anos e meio, 3 anos. Seguindo o currículo escolar brasileiro, então? Sim, sim. Você encontrava aulas em quantidade suficiente sobre os assuntos que estão lá previstos no ensino médio brasileiro? Então, a gente tem a sorte de da internet e de muitos cursinhos pré-vestibulares online. Então, eu usei muitos deles porque geralmente você vai ter professores que estão muito, muito, muito animados para ensinar de forma mais clara e mais concisa. Então, você já vai ter lousas com esquemas, aulas mais curtas e objetivas, porque eu acho que principalmente agora, por exemplo, na pandemia, que estão tendo aulas online, essas aulas não estão no formato correto para serem online. Porque aulas online tem que ser objetiva, tem que ser aquela coisinha curtinha, preferencialmente já pré-gravada, editada, bonitinha, com uma lousa bonita no fundo, para engajar o aluno, explicar de vez rapidinho, e depois talvez abrir uma conversa com o professor ao vivo, para daí você falar, olha, não entendi tal coisa, não entendi esse detalhe. Então, mas eu fiz o melhor que eu pude, eu tirei o máximo de proveito das aulas online de professores pré-vestibular. E você tinha uma carga horária grande, não foi que você ficou de preguiça em casa, você estudou efetivamente. Eu estudei muito, porque eu falava que eu queria lembrar de tudo para sempre. Minha maior angústia como ser humano é que a nossa mente é limitada, né, assim, em questão de memória. Então eu falava, não, eu tô gastando tanto tempo para estudar isso daqui, eu preciso lembrar para sempre, senão eu vou ter perdido tanto tempo. Então, todo dia eu revisava a matéria, assim, eu passava 1, 2, 3 horas revisando matéria, porque eu basicamente fazia uma revisão cíclica. Então, eu estudava uma matéria hoje, revisava amanhã, aí revisava 2 dias depois de amanhã, 4, 8 e ia dobrando. Então, com isso, eu geralmente acordava e eu via lá, 50 itens para revisar de manhã. E daí eu gastava algumas horinhas naquilo. E você tinha algum professor te acompanhando? Você fazia algum esquema de provas, de testes para ir acompanhando até o teu avanço nos estudos? Não, eu não tive nenhum professor, nem nenhum suporte pedagógico, porque o que eu queria fazer inicialmente era, paralelamente, me matricular em uma escola online americana. Nos Estados Unidos é muito comum que homeschoolers façam escolas, tem até escola pública online nos Estados Unidos, então você pode se matricular no seu estado tranquilamente. Só que no meu caso teria que ser uma escola particular, e era muito caro, porque estava em dólares, então acho que não tinha condições. E não existe muito suporte pedagógico para homeschooling de ensino médio no Brasil. Então eu acabei pesquisando, dando o meu jeito, e eu fui muito na tentativa e erro, né, de começo. Mas para você, pelo visto, funcionou porque você fala até de uma forma animada. Eu imagino que você resgatou aquele gosto pelo estudo que você estava perdendo lá a partir do sétimo ano. Com certeza. Só não foi melhor porque, já que eu tinha que estudar para o vestibular, né, com aquele monte de matéria, e porque eu tinha que trabalhar, eu não consegui estudar os outros assuntos que eu queria tanto estudar, que eram, por exemplo, né, aulas de justiça, de ética, aulas de neurociência. Não deu. Eu estava querendo avançar o conteúdo do ensino médio. Eu queria falar, gente, eu quero. Porque, assim, tem muita coisa extremamente interessante que o ensino médio não aborda. E eu queria utilizar meu tempo para explorar essas áreas, até porque não tem como você pedir que um adolescente escolha uma profissão se ele não tem nenhum contato com as matérias que são realmente tratadas naquela profissão. Então, aquela coisa, biologia vai te apresentar para medicina, neurociência, mas se você não estudar medicina em si, anatomia em si, ou neurociência em si, você não vai conseguir saber se você realmente vai gostar de estudar essa matéria a fundo. Tá, e aí então você estudou por conta, você está ciente que você abordou os conteúdos do currículo escolar brasileiro de ensino médio,
tanto que você se dispôs a prestar vestibular, você fez, né? Você seguiu a rotina dos alunos que terminam o ensino médio. Conta como é que foi, o que você fez e quais vestibulares você passou. Eu tenho feito o Enem desde 2018, se eu não me engano, ou 2019. Todo ano para treinar, para ver como é que eu tô. Eu fiz, em 2019 eu fiz a Facens, que é uma faculdade de engenharia de Sorocaba particular, nota 5 no MEC. Eu passei já, então, para o ano passado, quando eu estava com 16 anos, em primeiro lugar em engenharia elétrica, que foi quando toda a história da liminar começou, porque eu queria muito cursar. Eu passei esse ano de novo, agora com 100% de bolsa em engenharia da computação, e eu passei agora também, agora em março, em quinto lugar no SISU, na USP Politécnica em Engenharia Civil. E queria cursar engenharia pelo visto, porque você tentou em várias faculdades, né? Sim. E aí entrou a questão do questionamento sobre a tua formação. Isso que não foi aceito, porque a legislação brasileira realmente ainda não reconhece o homeschooling, e isso está pendente, imagino que para a própria universidade seja meio confuso para aceitar um aluno que tenha uma trajetória igual à tua, né? O que foi dito para você e o que você tentou efetivamente para fazer a matrícula? Então, logo no começo do ano passado, quando eu passei na Facens, eu fui lá na orientação por ir, porque eu não pretendia não pretendia cursar. Falei, tô no segundo ano ainda, né? Quer dizer, tô no começo do terceiro, tecnicamente, então eu não tenho que cursar agora. Mas eu me apaixonei. Eu fui no primeiro dia de aula e fiquei, gente, eu não quero mais parar de vir. Então eu falei, mãe, vamos dar um jeito, vamos abrir um processo, vamos fazer alguma coisa. Então a gente abriu um processo pedindo que eu pudesse fazer o Enseja, que é uma prova parecida com o Enem, só que para te dar o certificado de ensino médio, que eu, teoricamente, eu poderia fazer com 18 anos. Então, a gente entrou inicialmente com uma liminar falando, olha, posso me matricular, assim, desde já, e vendo as aulas, e assim que tiver um Enseja, fazer o exame, e daí conseguir o diploma, não podia. A gente tentou, a gente começou com esse processo, anexou as notas, anexou o laudo, não podia. Aí a gente acabou indo para a segunda instância. Nesse meio tempo eu comecei a estudar para faculdades americanas também, então eu anexei notas americanas, como do SAT, como se fosse um aninho americano. Você fez, isso eu acho importante explicar, o exame brasileiro que comprova o conhecimento que uma pessoa tem, que abarca todo aquele conteúdo de ensino médio, ele só pode ser feito depois que você completa 18 anos. Então, na verdade, é um exame para adultos já, não para adolescentes que eventualmente queiram avançar nos estudos, né? Até 2017, você podia fazer o Enem e, atingindo um mínimo de pontos, você conseguia o seu diploma. Aí, muita gente começou a fazer isso e eles tiraram essa possibilidade. Então, hoje em dia, não tem uma forma fácil, um exame que você possa fazer no ensino médio, sendo menor de idade, para poder avançar as séries. Pelo menos, assim, não um exame conclusivo de ensino médio, você pode só fazer a progressão na escola. Eu estou te perguntando porque eu vi muito a repercussão nas redes sociais esse fim de semana, depois que a tua história foi publicada por vários jornais, a própria Gazeta do Povo publicou, né? E muita gente comentando, mas eu passei, terminou o ensino médio oficialmente, né? Mas eu passei na faculdade com 16 anos, com 17, o meu caso também é um desses. Eu entrei na faculdade com 17, muita gente entrou. E você está com 17. Então, não parece muito lógico mesmo isso. O fato é que, enquanto não mudarem a legislação brasileira, mudarem essa faixa etária aí mínima para fazer o exame, você não tem o exame brasileiro que comprova que você terminou o ensino médio. Como você não fez o ensino médio regular, também não tem o currículo escolar oficial, né? E aí, quando você cita o exame americano, você foi atrás de uma espécie de um exame desse, né? Um exame que comprove a tua capacidade de conhecimento, como nível já para... Os Estados Unidos têm um exame parecido com o Enseja, que é o GED, e lá você pode fazer com 16 anos. Só que você tem que ir lá fazer. E eu não tinha condições de fazer essa viagem, tinha que achar entre um estado... da pandemia, né? né? Então, estava bem complicado. O que eu fiz em vez disso foi tentar aplicar para faculdades americanas, porque muitas delas te aceitam sem um diploma, já que homeschooling é uma coisa comum por lá. Então, eu fiz os exames mais comuns para você poder aplicar para as faculdades, que são o SAT, que então é uma prova de inglês e matemática, o TOEFL, que é um exame de proficiência em inglês,
e o SAT Subject, que são exames também de nível de ensino médio, específicos para algumas matérias. Eu acabei fazendo de matemática, de física e de biologia. Então, e nessas notas aí você tinha, pelo menos pelo nível exigido nos Estados Unidos, condições de ir para uma universidade. Sim, por algum milagre eu consegui nota máxima em todos, exceto no TOEFL. Mas então eu fui muito melhor do que eu esperava, e eu estava, assim, no top 1% dos alunos do mundo inteiro que fazem essas provas. Então eu tenho, assim, pelo menos em questão acadêmica, grandes chances de conseguir ir para lá. E aí a gente chega finalmente na questão judicial. Nada disso foi aceito, porque você não tinha o tal do exame brasileiro, e aí você decidiu entrar na justiça e foi questionar, pedir uma liminar judicial se você poderia se matricular aqui, né? Como é que foi esse processo? Então, a gente começou com essa liminar em março do ano passado. Foi antes de ser aprovada na USP. É muito anterior a isso. Então, a gente começou com isso em março para poder cursar a Facens. Eu cheguei a frequentar as aulas por 1 ou 2 meses de Penetra. É aquela primeira faculdade de engenharia onde você foi aprovada, em primeiro lugar. Sim, eu estava apaixonada. Então, eu falei, mãe, eu vou começar a ir porque vai que dá certo. Então, eu fui todos os dias, sabe? Eu acordei 5h30 da manhã, peguei 2 ônibus, cruzei a cidade para ir para a aula de engenharia. Então, eu estava apaixonada por tudo. Cursei, então, 1, 2 meses e abrimos o processo em março. Em primeira instância, a liminar ela foi negada, a gente foi para a segunda instância, anexamos o laudo quando foi solicitado, anexamos as notas do SAT, conseguimos um parecer favorável do Ministério Público, mas no final do ano passado acabou sendo, assim, não deu certo. Daí agora, esse ano, quando eu passei na USP no comecinho de abril, eu falei, bom, estamos esperando o julgamento do mérito, talvez agora, se eu trouxer isso daqui para a imprensa, a gente consiga um pouco mais de apoio e daí, assim, seja julgado favoravelmente. Só que no dia seguinte ao que eu gravei a primeira reportagem, julgaram o mérito e foi negado. Então, esse processo último está morto, a gente está abrindo um novo agora, pedindo para eu poder cursar a USP e um supletivo ou algo né, equivalente paralelamente. Aí, pelo que eu estava vendo das datas, aqui tem um detalhe cruel, inclusive, porque o teu aniversário é em setembro, não é isso? Sim. Então, só em setembro que você faz 18 anos. E o exame nacional que comprova que você tem o conhecimento do conteúdo do ensino médio é em agosto. Então, você não pode fazer porque não vai ter completado 18 anos ainda. Então, eu perderia esse ano também. Você teria que esperar até agosto do ano que vem para fazer esse exame, certo? E aí eu perderia mais um ano. Isso, você, na verdade, está sendo punida pelas suas altas habilidades, pelo teu empenho todo, pelo esforço que você teve nesses anos todos, estudando sozinha, que para a imensa maioria das pessoas é mais difícil, né? Mas para você funcionou. E você está sendo, digamos, punida por ter se antecipado. Sim. E é muito frustrante, né? Porque todo mundo gosta de falar que somos um país meritocrático, todo mundo gosta de falar que é a favor da meritocracia e que se você se esforçar, você consegue, é o tema de milhares de filmes. E daí, quando você consegue, tá tudo certinho, exceto por um pequeno detalhe obsoleto e burocrático que não faz o menor sentido. Exatamente. E aí, como é que segue tua luta? Você já falou que vai entrar na justiça, tentar um outro processo agora. Imagino que você continue estudando, você não deve ser o tipo de pessoa que desiste de estudar por causa de uma montanha dessas no meio do caminho, eu ia dizer uma topada, mas é uma montanha mesmo para enfrentar e para escalar. Você continua estudando e focando em quanto antes ir para a faculdade. Eu ouvi, inclusive, nas redes sociais que tinha gente questionando, que eu acho que foi um questionamento da justiça também, a questão da sociabilidade, que você não estaria preparado para ir para a universidade, poderia ter o conteúdo, poderia ter adquirido o conhecimento que os outros alunos adquirem em escola, mas que você teria tido, digamos assim, uma aversão a se socializar e, por conta disso, não estaria preparada para enfrentar o ambiente universitário. E vi também que você rebateu essas críticas com muita argumentação nas próprias redes sociais. Eu queria que você trouxesse para nós que argumentos de quem está vivendo mesmo a situação você coloca para convencer as pessoas de que você é sociável, que você não é uma pessoa que se isolou dentro de uma caverna. Bom, primeiramente, eu estava com muitos amigos na escola quando eu saí, e eu fiquei, na verdade, até bem triste por ter que
por não poder mais ver eles todo dia, mas ainda assim eu fui à escola, assim, depois no intervalo, muitas vezes almoçar com eles, ou só dar um alô ali, e eu tomei muito cuidado para não me isolar dentro de casa. Então, eu fui fazer aula de música, fui fazer aula de Kung Fu, fui fazer aula de dança, passei por aula de teatro, comecei a trabalhar com a minha mãe, então eu recrutei pessoas, liderei um time, falei com clientes, e eu acabei crescendo muito mais fora da escola do que dentro dela, porque eu tive a chance de conhecer pessoas muito diferentes de mim, e não só em questão de personalidade, de gostos e de ideologias, mas também em questão de idade, de profissão, e também de dinâmica de relação. Então, a relação de você com um amigo, você com um professor, você com um estranho, você com um atendente, você com um cliente, você com um funcionário. Então, eu tive uma experiência, eu interagi com uma grande gama de pessoas em situações que eu não teria tido na escola. E eu acho importante falar aqui, então, que homeschooling, quando ele está sendo feito direito, ele vai prevenir esses problemas e ele vai se programar para garantir que a criança está sendo socializada. Porque na escola, a socialização, ela infelizmente não é natural. Ela não é aquela coisa espontânea, orgânica de, conheci alguém no ônibus, conheci alguém na rua, conheci alguém em um clube. Você está preso com, 30 crianças todo dia na sala de aula, não tem como você não conversar com alguém. Só que é uma situação estranha, se você parar para pensar. Todo mundo ali preso todo dia dentro de uma sala quadrada, não pode conversar durante a aula, mas tem que conversar durante o intervalo. E é uma coisa muito superficial, porque você acaba ficando apenas com pessoas que são muito parecidas com você, da mesma idade, da mesma região da cidade, mesma classe econômica, mesma cultura. Então, você acaba ficando com num conjunto muito homogêneo. Talvez para o ensino fundamental, que pega uma faixa etária mais jovem, isso seja, talvez não, eu acredito realmente que seja necessário, estou emitindo uma opinião minha, porque são, enfim, quantas décadas aí de experiência, quantos séculos até já de experiência de ensino de várias formas, e foi o que se ajustou melhor no mundo inteiro. Mas o que você está trazendo é uma experiência já de adolescência, já mais próximo da idade adulta, onde realmente você, em tese, socializa melhor se você tiver contato com o diferente, né, com diferentes opiniões, com diferentes ideias, com diferentes origens, e não necessariamente naquela escola, naquela sala de aula, você vai ter contato com essa diversidade. É isso que você está falando, né? Até porque você não pode conversar em sala de aula. Na escola, você pode... O seu momento de socialização é nos 15 minutos de intervalo, e é isso. Então, falar que a escola é um lugar em que ocorre socialização, eu acredito que é um pouco de um exagero, onde você conhece pessoas com quem você vai socializar fora da escola. Você vai conversar por WhatsApp, você vai marcar encontros, marcar festas. Eu não quero que isso aqui fique parecendo uma ode, uma propaganda do homeschooling, porque obviamente não é para todo mundo que funciona, e claro que para a imensa maioria a escola tradicional ainda é o melhor caminho, né? Eu só estou fazendo essas perguntas e direcionando assim a entrevista para que as pessoas entendam o teu caso específico. Eu imagino a juíza não teve, você não deve ter tido um contato direto com a juíza para ela te conhecer a tua situação específica e entender que sim, você foi uma pessoa que continuou se socializando, que estudou e muito até além do que o currículo exigia, e que tem essa peculiaridade de gostar tanto de estudar, de querer ir por conta própria, porque na escola você estava achando tudo muito monótono, digamos assim, muito lento, né? Você tem compromisso, tua vida ficou bem agitada depois que o assunto foi para a imprensa, que você tem daqui a pouco outras lives, outras entrevistas para dar, não quero estender demais, então vou deixar a tua palavra final aí para você dizer o que você espera, como que você acha que isso pode terminar ou continuar, enfim, como que pode seguir essa tua jornada aí depois desse percalço. Bom, independente do que aconteça agora, né, em relação ao meu diploma, ao meu processo nesse momento, eu pretendo cursar engenharia, seja aqui, seja no exterior. E o que eu mais espero agora é que a minha história faça com que, pelo menos, contribua para que as leis, os projetos de leis que já existem para o homeschooling sejam analisados mais rapidamente, sejam, com sorte, aprovados,
e que ocorra uma desmistificação da ideia de homeschooling no Brasil, assim como de escolas diferentes, escolas progressivas, porque eu acho que, assim como o homeschooling não é para todo mundo, ensino regular também não é, e eu acho que se a gente oferecesse para todo mundo vários tipos de ensino, a gente perceberia que as crianças e os jovens são muito mais diferenciados do que a gente pensa. E até bom você ter citado o caso do diagnóstico de autismo, porque é uma outra coisa que é muito estigmatizada, as pessoas precisam abrir o olhar também para isso. Nem toda pessoa diagnosticada com autismo ou com qualquer outra dificuldade ou facilidade, enfim, depende de como definem, tem problemas no relacionamento ou problemas no aprendizado, né? Às vezes o problema pode ser uma grande solução, pode vir a ser um grande profissional em função daquela cidade, o que parece ser o teu caso. Então, queria agradecer demais pela tua entrevista, desejar força aí para você, tenho certeza que você vai sair fortalecida disso, porque está recebendo muito apoio, e eu acho realmente que talvez essa tua entrevista, as várias entrevistas que você tem dado, esse teu caso vindo à tona, também ajude a tirar um pouco desse preconceito das pessoas que estão contra o governo, contra os conservadores, contra quem luta pelo homeschooling, achando que todo mundo cabe numa mesma caixinha e que todo mundo tem que seguir naquela caixinha para o resto da eternidade. Não é assim, a humanidade é muito diversa, a gente precisa ouvir todo mundo. Obrigada, viu? Eu queria fazer um último convite, Elisa, para você, caso não seja assinante da Gazeta do Povo, e para quem está nos assistindo, aí na tela tem um código, uma promoção. Sendo nosso assinante, você tem acesso a conteúdo jornalístico de um jornal que tem todas as convicções publicadas, que deixa muito claro para o leitor como que ele atua, que pautas que ele defende, e que tem um time de colunistas, mais de 40 pessoas, escrevendo com exclusividade para quem assina. Então, fica aí o convite, só apontar a câmera do celular para o QR Code da tela, vai ter acesso à promoção. Obrigada, viu, Elisa? Boa noite para você. Obrigada, para você também. Tchau, tchau. Tchau.